Muito boa noite, no ar e consigo. Mais uma edição do Visão de Ismael Mateus, o nosso encontro à sexta-feira, neste horário e neste mesmo canal. Você é o nosso convidado indispensável. Contamos consigo no nosso WhatsApp, o 948 52 18 73. Vamos, como tem sido habitual, olhar para os assuntos que dominaram a atualidade informativa ao longo desta semana. Um olhar que fazemos com Ismael Mateus. Ismael, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Iracema. Boa noite, senhores telespectadores. Sejam bem-vindos ao Visão de Ismael Mateus. Eu espero que Ismael tenha tido uma ótima semana. Sim. Tranquila, com muito trabalho. Tem tido semanas com muito trabalho. Mas tudo correu da melhor maneira possível. Tudo bem. E estamos aqui para o nosso compromisso habitual à sexta-feira. Sim, senhora. E hoje, de forma diferente, temos cadeiras, vamos nos sentar. Sim. Para olharmos... Conversar sobre política, né? Exatamente. Não só sobre política, temas. Mas sim, também... sobre os temas da atualidade. Sobre os temas da atualidade. Sim. Ismael, como tem sido habitual, começamos com as notas iniciais. O que é que trazes para nós nesta edição para o tiro de largada? É ter reparar que Luanda se está a engalanar, né? Estão a pintar os lancistas, a pintar muros, está a pintar para receber o presidente americano. E reparar que por que é que nós funcionamos assim, não é? Não é preciso vir o presidente americano, devia ser processos normais. Já ia dizer que isto aconteça em outros momentos também, não é? Sim, mas nessa dimensão... Tinha que ser um hábito. Sim, devia ser normal. Não necessariamente quando recebemos visitas. Pelo contrário, há zonas em que fizeram um buraco e depois não taparam. Não havia necessidade. Acho que podemos funcionar, podemos ter Luanda sempre bonita, sem que para isso tenha que vir o presidente americano, não é? Mas pronto, estão a pintar, vai ficar toda bonitinha. Se calhar até o Quinaxix vai estar pronto antes de novembro, porque as obras estão muito avançadas e, portanto, aquele símbolo da cidade é possível até que esteja pronto, mas é uma nota que queria fazer. Acho que e o governo da província de Luanda tem trabalhado muito, tem se esforçado muito. Eu acho que esse governador é dos casos, não é, que vai à cidade, que se envolve, mas há coisas que a gente pode fazer. Não é preciso o presidente João Lourenço ir à rua, não é preciso haver congresso de nada, não é preciso vir presidente americano. Em condições normais, devíamos sempre limpar a cidade, organizar as coisas, não é? Isso. Então, essa nota que eu queria deixar. Muito bem, Ismael. Foram as notas iniciais, vamos já passar para o nosso momento de perguntas e respostas aqui no nosso WhatsApp, as questões deixadas já pelos nossos telespectadores no nosso WhatsApp. Vamos à primeira pergunta desta noite, a pergunta do Pedro Mbaki, escreveu-nos a partir de Luanda, o assunto vandalização de bens públicos. Boa noite, Sr. Ismael, gostaria de saber o porquê da aprovação da nova lei que condena mais de 20 anos, ou há mais de 20 anos, quem vandalizar os bens públicos e quem mata tem menos pena de cadeia. Essa é uma questão que está a ser discutida, não é? É uma questão que está a ser discutida, a questão da proporcionalidade das penas. Muitas pessoas se queixam disso. Então vamos ver o que é que o Tribunal Constitucional diz, não é? Então é preciso ter paciência. Há um processo que foi levado ao Tribunal Constitucional, o Tribunal Constitucional vai avaliar. A verdade é que o espírito dos deputados é que a pena devia ser equivalente ao peso econômico do bem. E há pessoas que estão, de facto, a provocar grandes danos, não é? Um indivíduo que rouba uma daquelas torres de transporte de energia, aquilo é caríssimo, os cabos, a própria torre, tem que ser penalizado proporcionalmente com... Esse é o raciocínio dos deputados, proporcionalmente com o peso econômico desse bem. Algumas pessoas levantam o problema exatamente isso, quer dizer, como é que um indivíduo que tem esse crime tem uma pena igual
ou aproximada a quem tira a vida de outra pessoa. Então, vamos esperar que o Tribunal se pronuncie sobre o assunto. Muito bem, vamos passar para a segunda pergunta da noite. Vamos tentar perceber o que questiona os nossos telespectadores. Adão Lino escreveu-nos a partir da província de Malange o assunto, o salário mínimo nacional. Segundo os órgãos de comunicação, já está em vigor o salário mínimo da função pública no valor de 70 mil kwanzas. Que medidas devem ser tomadas para aquelas empresas do setor privado que não pagam nem mesmo a metade do salário mínimo da função pública? Sim. O Ministério do Trabalho prevê a possibilidade das empresas que não se sintam em condições de cumprir isso, de escrever ao Ministério e pedir explicar as suas razões económicas e pedir que seja pedir autorização para pagar menos. Mas isso carece de uma autorização, portanto tem que ser feita. Há dias foi dada uma informação que cerca de 50 empresas já fizeram esse pedido, não é? E maioritariamente de Luanda, mas não só empresas de Luanda, já fizeram esse pedido. E, portanto, ao senhor Adão Lino, é dizer às pessoas que estão nessa situação que têm que escrever uma apetece, a dizer que não têm condições e provar, não é só escrever, é provar, mostrar que com os seus rendimentos não têm condições de manter isso. E aí sim vão ser autorizados a fazer menos salário mínimo. Portanto, essa é a metodologia que está em uso. Muito bem, seguimos para a próxima pergunta. Vamos continuar aqui a dar voz e vez aos nossos telespectadores. Lourenço Júnior, a partir do Luanda, 6 de 2024. Boa noite, Ismael Mateus. Se há 10 anos éramos cerca de 26 milhões e mesmo com todos esses dados, o Executivo pouco ou nada fez para melhorar as condições de vida do povo. Será que agora que o número aumentou, consideravelmente, vai conseguir resolver alguma coisa a partir dos novos dados? Bom, ele está a falar do censo ou está a falar do Executivo? Bom, quanto ao censo, quando ele diz o número aumentou consideravelmente, é uma ideia geral. Nós precisamos de saber para quanto aumentou, não é? E, portanto, o censo é para isso. O censo é para exatamente ter ideia de quantos somos, de onde é que nós estamos, do que é que somos, não é? O que cada um faz, onde cada um mora, onde cada um... Portanto, é preciso essa informação. Em termos de gestão e do Executivo, bom, aí é um juízo de valor e, por norma, nós não comentamos o juízo, não é? É evidente que há muita gente satisfeita, não é? Há muita gente com muitas dificuldades e é normal que o nosso telespectador pense que não foi feito rigorosamente nada e, não tendo sido feito rigorosamente nada, as dificuldades vão aumentar. Mas a suposição que habitualmente é, havendo um conhecimento maior sobre as condições das pessoas, onde é que elas estão, como é que elas são, as políticas públicas podem ser melhor direcionadas para atender essa questão. Se o governo tiver a noção que X% da população tem aquela característica, tem aquela necessidade, pode definir melhor as políticas públicas para atender essa. Portanto, esse é o objetivo do censo. Muito bem. Ismael, e misturar as coisas já vai poder continuar a falar sobre o censo, sim, até o nosso primeiro tema, até porque é o nosso primeiro tema esta noite, e terminamos também aqui o momento de perguntas e respostas dos nossos telespectadores deixadas no WhatsApp. Vamos passar agora para o primeiro tema da noite. Dizia eu, é o nosso primeiro tema, censo 2024. Já se passaram 9 dias. Acho que é merecido primeiro um agradecimento às pessoas que nos dedicam essas perguntas e que nos dão sempre a possibilidade de falar sobre perfeitamente, Ismael. Diferentes assuntos. Vamos agradecer aqui à nossa audiência por continuarem a escrever para nós no nosso WhatsApp, o 948 52 18 73. Na próxima semana a mais, vamos dar voz e vez a todos aqueles que... Algumas perguntas, não é? Se vamos poder responder a algumas perguntas, porque o tempo também não nos permite. Estamos no primeiro tema
da noite, censo 2024. A operação começou no dia 19, há sensivelmente 9 dias. Ismael, já se passaram 9 dias e os cidadãos queixam-se de não estarem a ver Sim. nas ruas da capital do país e em outras latitudes também os agentes recenseadores de campo. Não sei se é o caso de Ismael também, não sei se já teve contacto com um agente recenseador. Não, eu ainda não tive. E do modo geral, a coisa não está a correr bem. Porque criou-se uma grande expectativa, não é? E agora, nos primeiros dias, a organização não está a ter capacidade de dar essa resposta. Na verdade, criou-se a expectativa às pessoas que seria num curto prazo que teriam os recenseadores e a coisa ia acontecer. Na generalidade, o que as pessoas estão-se a queixar é que não veem os recenseadores na rua. O que é que estará a acontecer de concreto? Não, eu acho que terá sido um problema de organização. Acho que não estavam preparadas as coisas todas. Há uma declaração do Ministro de Estado e o coordenador da Comissão Multissetorial de Apoio ao Censo, que diz que houve aí problemas de pagamentos com IBANs que não estavam corretos, que agora estão resolvidos, que houve problemas de pessoas que não tinham o material uniformes, de identificação, sim, uniforme. está resolvido. Quer dizer, e a questão também dos tablets. E isso sim, a questão dos tablets, claro. E isso mostra que, lembramos-nos que o censo estava antes para julho, depois passou para setembro, e ainda assim algumas coisas falharam. Isto não poderá comprometer o processo, Ismael? Já se passaram 9 dias, hoje pelo menos 9 dias. Eu penso que, olhando para o modo como essas coisas se passam, há sempre possibilidade de recuperação. Mas o Ministro já disse que não haverá prorrogação. Não, isso não pode haver prorrogação, isso tem um limite. São 30 dias. Mas as pessoas podem acelerar o passo, podem sobretudo nos fins de semana, podem trabalhar, enfim, e têm mesmo que acelerar. A questão que me preocupa não é essa. A questão que me preocupa é, do ponto de vista da organização, uma operação dessas tem que ser organizada como uma operação militar, não é? Onde se faz a estratégia, onde se faz... Quer dizer, e acredito que tenha sido organizada assim. Mas então essas falhas podem comprometer, de facto, do ponto de vista da comunicação, há um desfazamento entre a expectativa criada e a atuação. Há muitas pessoas que disseram que ficaram ao longo do fim de semana à espera dos recenseadores. Houve pessoas que ficaram em casa à espera dos recenseadores. Ficaram primeiro dia, segundo dia, exatamente por causa da expectativa. E, portanto, quem organizou isso não percebeu isso, não percebeu que era preciso colocar a máquina e dar visibilidade. Mesmo que do ponto de vista logístico tivesse muito operacional, do ponto de vista comunicacional, era preciso dar essa resposta, não é? Por outro lado, é pena que se arranque um projeto desses e não há uma informação diária. Hoje há sites. Podem ser feito um site onde nós vamos lá e vemos onde é que os recenseadores estão. As atualizações diárias. Sim, vemos e com informação do quantas recenseador. Pessoas já foram contadas. Exatamente. Quer dizer, essa dinâmica é moderna, tem que ser pensada. Não podemos. Você cria uma expectativa tão grande, põe um país todo à espera dos recenseadores e depois não cria mecanismos de informação. Nos 2 primeiros dias, houve conferências de imprensa. Eu não acho que se deva fazer conferência de imprensa ao longo dos 30 dias. Mas tem que haver um mecanismo qualquer de informação, não é? Usando as rádios, usando os websites, usando seja lá o que for, mas colocando informação, não é? Hoje em dia temos esse grande instrumento da internet. E, portanto, há aí um desfazamento do ponto de vista comunicacional que é preciso melhorar. E, por outro lado, temos a má publicidade.
que é aquela que funciona nas redes sociais, que é a contestação, que é as pessoas a reclamar. Ou seja, se não tiverem cuidado e se continuar como não há informação suficiente, a boa informação, a má publicidade vai pode descredibilizar a operação. E o número de pessoas que já não queria atender pode aumentar. Portanto, esse é o risco que se corre e é isso que nós estamos a ver. A atenção, a expectativa criada ainda se mantém, há pessoas que continuam a reclamar, mas se isso não for atendido, as pessoas vão se desmotivar e o resultado pode não ser tão bom como se espera. Muito bem, Ismael. Vamos passar para o próximo tema da noite. Luanda acolheu hoje uma reunião interministerial de alto nível para abordar a violência contra a criança, uma questão de crescente preocupação nacional. Esta reunião foi organizada pelo Ministério da Ação Social, a Família e Promoção da Mulher, em parceria com o Unicef. Ismael, existem vários planos nacionais voltados à proteção da criança, mas o certo mesmo é que continuamos a registrar vários atos de violência contra a menores, Ismael. Eu quero abordar isso, não na perspectiva do governo. O governo está claramente preocupado e tem feito vários sinais. Nós falamos aqui há uns programas atrás de um software que estava a ser criado para registro das crianças abandonadas. Enfim, acho que o governo está a tentar, e o encontro de hoje parece-me que é mais nessa continuidade das preocupações com o governo. O INAC tem trabalhado muito, tem recebido muita informação. Eu acho é que as famílias, o papel das famílias, já que é na família que a criança é agredida, temos que começar a pensar nisso. Como é que as famílias estão a tratar as crianças? O primeiro elemento que é preciso refletir é por que desapareceu a festa, os brinquedos, a música das crianças. Desapareceu. As crianças entram nas festas dos adultos, as festas das crianças são ocupadas pelos adultos, as crianças têm danças dos adultos. Acredita que isto também tem estado a influenciar para aquilo que é o número de casos de violência contra a criança? Isso permite que a criança não tenha realmente uma vivência infantil. Não tenha uma vivência infantil. Não dance a dança infantil, dança dos adultos, muito sexualizada. Vive a brincadeira dos adultos, muito sexualizada. Vive as músicas dos adultos, muito sexualizada. Ou seja, há também responsabilidades da família. Eu não digo, atenção, não estou a dizer que isto é que leva à violência sexual. Estou a dizer é que a família tem que proteger a criança, dar vida de criança a criança e ensinar a criança que há coisas que não são de criança. Não é? E quando o mais velho toca a criança tem que perceber que aquilo passa o limite. Sinais de alerta. Exatamente. Mas isto existe também maior diálogo. Não, por isso mesmo é que as famílias têm que continuar a tratar das crianças como crianças. Ensinar as crianças o que é bom, o que não é bom. E não deixar as crianças entregues aos canais de televisão. Não deixar as crianças entregues às músicas dos mais velhos. Não deixar as crianças entregues ao que se aprende na rua. Não é? Porque o que se aprende na rua, na verdade, é uma vida extremamente sexualizada. As referências que nós temos são referências que aparecem, sobretudo com a promoção do Kuduro, muito sexualizadas, com muitas danças, com muita presença e com muita visão da exposição do corpo. E eu penso que a família tem que proteger as crianças disso. Portanto, há um problema nacional que eu acho que os sociólogos, as diferentes classes dos médicos têm que estudar por que é que nós temos tanta gente, tanto avô, tanto pai, a violar as suas próprias filhas. É preciso estudar isso. Por quê?
E uma das questões que eu também acho, embora não estabeleça a relação de causa e efeito, mas acho que também tem que acontecer, são as famílias cuidar mais das crianças. Dar música infantil, as crianças aprenderem a cantar música infantil, dançar música infantil, ter espaço das crianças, não é? Ter limites das crianças, as crianças saberem que há limites. Então, tudo isso se perdeu muito e é importante que a família reflita isso. Por outro lado, do ponto de vista médico, é importante nós termos hoje a envolver as nossas universidades para percebermos o que é que está a acontecer, por que é que há este desalinhamento, de repente as pessoas perderam os limites, não é? E estamos a ver pais, outro dia noticiou-se de um tio ou uma coisa que violou uma criança de 2 meses. Isso já não faz qualquer sentido, não é? Esse indivíduo, como é que ele explica isso? Quer dizer, isso não se resolve com aumento de penas. É claro que aumentam essas penas, mas isso... Tudo começa a partir do seio familiar. Isso tem que levar a uma reflexão. Não se resolve. A gente pode pegar essa gente toda e prender, mas se os outros padecerem do mesmo problema e continuarem, o problema vai continuar e não há cadeia para todos. Portanto, é preciso perceber o que é que está a acontecer do ponto de vista social, do ponto de vista de patologia até, não é? O que é que aconteceu a essa sociedade para termos tanta gente em situações dessas? E não é um caso. O INAC relata casos todos os dias. Estamos a falar de mais de 15 mil casos de violência contra crianças só no primeiro semestre deste ano. Sim, então é de uma dimensão, é já um problema de saúde pública mesmo. É um problema que nós temos que encarar. Portanto, essa reunião com o Unicef é boa, porque o Unicef trabalha para todo mundo, tem fundos que podem ajudar certamente, mas eu espero que o governo também se preocupe com o reforço da família. Não é? A família foi perder muitos casos e, sobretudo, deixa-me só dar nota mais aqui em relação à família, de um processo que é muito feio, que é a família tentar resolver casos desses. Não é? Acontece em casa, muitas vezes a própria mãe é que diz, mas foi o pai, o meu marido, agora vou eu tratar, é melhor não se meterem. É necessário aqui comentar... É preciso desfazer isso, porque isso fragiliza a família. Esse é o grande problema, não pode acontecer. Comentar aqui a cultura de denúncia. Exatamente, independentemente de quem tenha cometido e a cultura da indignação, E isso passa por processos de preparação. Lá voltamos nós, campanhas de sensibilização, não é? Para que as pessoas digam não. A violência contra a criança. Certo? Muito bem. Ismael, vamos passar para o terceiro tema. A partir de outubro... A senhora manda. Os cidadãos que não pagam rendas nos projetos habitacionais do Estado começam a ser notificados pelo Instituto Nacional de Habitação, anunciou na rádio pública o diretor adjunto da instituição. Ismael, este anúncio não é antigo, mas a pergunta que não se quer calar é desta vez que a coisa vai mesmo funcionar? Não vai funcionar. Mas porquê, Ismael? Isso é conversa. Quantas vezes o governo já anunciou isso? Conversa. Não acredita que esta situação tenha pernas para andar? Não. Que o governo tenha necessidade de recuperar tudo aquilo que investiu com a construção destas centralidades? Meu querido, o governo não tem capacidade de cobrar. Porquê que diz isto, Ismael? Porque não é tarefa do governo. E de quem é esta tarefa? Tem que entregar isso aos privados. Se entregassem a gestão disso a uma cooperativa, hoje já essa dívida já tinha sido resolvida. Porque o privado pega naquilo e vai atrás do dinheiro. O governo não vai conseguir resolver esse problema. E, para além disso, não é o primeiro anúncio. Há vários anúncios, já anunciou não sei quantas vezes, já. Eu não acredito muito quando, por exemplo, e acontece muito entre nós, a polícia que tem o dever de tomar medidas, diz, olha, meus senhores, eu agora vou tomar medidas. Normalmente não toma, não é? Porque ele tem competência, não precisam de vir à televisão, dizer, olha, agora vamos fazer, vamos matar, vamos fular. Não vai acontecer nada, isso é show-off. Não é? Porque se quisessem mesmo,
essa hora já tinham tomado medidas, o processo não é novo. Mas não há necessidade de avisar as pessoas visadas. As pessoas têm um contrato. As pessoas têm um avisar contrato, o quê? As mas pessoas sabem. Quem é que não sabe? Esse assunto não é novo. Quem é que não sabe? Como nunca antes já aconteceu, se calhar o governo resolveu dar mais um aviso. É que de 2 em 2 anos, mais ou menos, o governo faz assim um show-off. Diz, olha, agora é já amanhã que vamos começar. Atenção, vou cobrar. Isso é brincadeira. Não é? Isso é uma brincadeira. Porque, na verdade, se o governo quisesse, ia falar com as pessoas, de casa em casa, começava a cobrar, punha o anúncio, e tem os contratos assinados, e manda para o tribunal. Já não há credibilidade nestes anúncios, não há. Vês que não é a primeira vez. Eu não dou credibilidade nenhuma, não é? Não dou mesmo. Isso agora, o Instituto de Habitação quer aparecer. E anuncia isso. Daqui a dias vem, eu não sei qual é a diferença entre eles, vem o Fundo de Fomento da Habitação, que também tem uma escada, também anuncia isso. E, na verdade, isso não acontece. E isso tem a ver com a nossa política. Nós andamos esses anos todos a criar essa ideia de que todos nós temos que ter as nossas casas, todos nós. E as pessoas, naturalmente, foram para as casas e acham que as casas foram dadas. Mas também nem uma forma de despertar os cidadãos que, nesta altura, ocupam os apartamentos, e o indivíduo que assina um centralidades. contrato tem que ser despertado por quê? Um indivíduo que assina um contrato, que tem responsabilidades, que todos os dias, se calhar, está lá embaixo a beber cerveja, tem dinheiro para pagar a cerveja, sabe que tem que pagar a sua casa, sabe que tem que pagar a água, sabe que tem que pagar a luz, por que é que precisa ser despertado? Está a faltar aqui punho forte, Não precisa ser despertado, precisa ser dito, olha, o senhor está aqui, o senhor assinou um contrato, o senhor tem 2 meses para pagar ou para ir negociar. Se não for, o processo vai para o tribunal. E acabou. Não precisa de vir à televisão. Não é preciso vir à televisão, fazer show-off, olha, vamos matar, vamos fazer. E depois, daqui a 15 dias, daqui a 2 meses, serão o quê? Quando? Nós vamos estar aqui... A partir de outubro. Sim, a partir de outubro é já na próxima semana. No próximo o processo programa, vai começar, segundo a informação avançada. E daqui a 2 meses começar... estamos aqui a rir-nos porque não aconteceu nada. Na centralidade Vida Pacífica é lá onde pretendem começar com o processo. Não é para levar a sério. Muito bem. Não vai acontecer nada. Portanto, continuemos, não vai acontecer nada. Muito bem, Ismael. Agora, para o nosso quarto tema, eu não sei se é a altura para irmos ao intervalo ou para termos aqui o quarto tema. Recebo informações da nossa Regi que podemos avançar para o quarto tema. Vamos falar sobre o turismo, Ismael. Assinala-se hoje, 27 de setembro, o Dia Mundial do Turismo. Isso é ótimo. Temos paisagens, temos praias, parques nacionais, temos cultura, temos boa música, gastronomia. Mas bonitas imagens do raid. Do raid, sim. Exatamente, que terminou no dia 26. Sim. Mas o certo mesmo, Ismael, é que Angola, até o momento, não é um destino de eleição de turistas, Ismael. Onde é que estamos a falhar? A questão, vou numa questão mais terra a terra, como dizem aqui em Angola. Onde é que está Maca? Bom, assim por alto, quando é que a senhora ganha? Eu gostava de falar aqui, gostava de dar essa resposta, mas estamos aqui para ouvir a sua visão, Ismael. Não, mas olha só, espera aí. Eu não quero saber do teu salário. Então só o número, vamos imaginar, alguém que ganha 500 mil. Tens algum interesse no meu salário, Ismael? Não tenho. É maior que o meu e eu respeito. Mas espera aí. Imagina alguém que ganha 500 mil, que quer conhecer o seu país. Essa pessoa, se quiser sair de Luanda e se quiser ir a Benguela, quanto é que custa o bilhete? Cerca de 400 mil kwanzas. O bilhete de ida e volta a Benguela. Voo interno. Um indivíduo que ganha 500 mil pode ir. Pronto, não pode ir de avião. Mete-se no carro. Vai de carro. Vai do seu carro, gasta não sei o quê. Normalmente, combustível. Você faz Luanda, Benguela, imagina o quanto gasta em combustível. E ainda corre o risco de não encontrar postos
de abastecimento Sim, com mas combustível. isso é outro problema. Depois chega lá, vai ao hotel. Quanto é que custa a estadia? Um fim de semana. Quanto é que custa a estadia? É sobre essa Quanto é questão que dos custa- preços competitivos Quanto também, é que custa Ismael. a refeição? Ou seja, nós temos toda a estrutura de apoio ao turismo que é muito alta. Mas, na verdade, não é muito alta. Na verdade, nós é que ganhamos mal. Nós é que ganhamos, não ganhamos o suficiente para uma vida, ou seja, o custo Não acha da que nossa os vida preços é altíssimo. praticados sejam altos, Ismael, para aquilo que é o nosso contexto, para aquilo que é a nossa realidade? Os nossos salários é que Repare, são Ismael, baixos. normalmente, os fins de semana prolongados, vamos Sim. olhar para estes momentos, não é, Ismael? Em que as pessoas tentam a fazer o turismo interno, mas debatem-se com a questão dos preços, Sim, Ismael. os nossos salários é que são altos. Se nós fizermos a relação com o câmbio, os preços não são muito altos. Mas não olhando para o câmbio, mas olhando para a nossa Mas realidade, é preciso Ismael. olhar para o câmbio, porque o que torna baixo ou alto é exatamente isso. Porque se um prato custa 10 dólares na Zâmbia e custa 10 dólares em Angola, não é caro, não é? Agora, se aqui custa 10 dólares e 10 dólares são 30 mil kwanzas, e se a senhora ganha 10 mil kwanzas, é evidente que é caro para si. Mas para um cidadão estrangeiro que traz dólares, não é caro. É o mesmo que ele paga na Zâmbia. Portanto, a questão que se coloca é, e aí é que eu quero chegar, nós temos que olhar para o turismo na perspectiva global. E, portanto, há um conjunto de condições que têm que ser criadas mínimas para que haja turismo. E a primeira condição é que os angolanos tenham uma capacidade de compra, tenham um poder de compra maior do que têm. Senão não há turismo. Por mais que a gente tente, não há turismo. Isso estou a falar do turismo interno. Do ponto de vista do turismo externo, o problema é atraí-los. Angola abriu-se o ano passado para 98 países. E tem havido algum aumento de turistas. Tem havido. Só no ano passado, só este ano, já passaram por nosso aeroporto mais de 200 mil turistas. Considera suficiente para aquilo que são as nossas potencialidades, Ismael? Não é suficiente, para as potencialidades são muito grandes, mas é maior do que o ano passado. E, portanto, a questão para mim não é essa, a questão é preciso criar várias condições para que isso... E nisso, o governo está a fazer uma grande aposta no Okavango, não é? Uhum. Numa espécie de corredor do Okavango, que mobiliza 6 províncias, criou uma agência para cuidar dessas 6 províncias, desse curso. É essa área do Okavango que abastece o Delta, que faz a fronteira com os países da África Austral, com 6 países da África Austral. É essa estrutura do Okavango que também permite que haja o projeto CASA, né, do projeto Okavango-Zambeze. Curiosamente, Angola ainda não ratificou esse projeto. Era importante que ratificasse, mas temos aqui um corredor imenso que tem água, que tem agricultura, que tem um conjunto de potencialidades que devem ser exploradas e vão ser exploradas. Portanto, essa agência do aproveitamento do Okavango, que existe, é que está neste momento a tratar e a potenciar isso. E a olhar para o projeto CASA como o grande envolvimento da zona. Porque do outro lado, o projeto CASA já é um património mundial e, portanto, a ideia é fazer também que todo o curso do Okavango seja um património mundial, mas, sobretudo, aproveitar as diversas potencialidades nacionais. Nós temos tudo. Temos cultura, os animais circulam para a zona toda, por um lado e para o outro, também para o lado angolano. Temos agricultura, temos aspectos de preservação de fauna e flora únicos
na região e, portanto, temos tudo. E essa é a referência que o governo angolano quer fazer. Quer fazer dessa região, no Cuando Cubango, mas também da origem, das fontes que alimenta esse delta e que vem do Bié, o Ambo, daquela região, um corredor turístico que vai dar uma grandes potencialidades a Angola. E, portanto, é algo que nós temos que ir acompanhando, é algo que nós também, do ponto de vista da comunicação, temos que explorar melhor, temos que divulgar melhor. E essas imagens que estivemos a ver são imagens que têm que ser levadas ao mundo, porque, de facto, são beleza extraordinária. É preciso continuar a mostrar isso para o mundo, porque temos sim a promover isso. E a criar as infraestruturas necessárias para a atração de turistas. Em termos de infraestruturas, devo dizer que já houve uma conferência do projeto Casa do lado angolano, em janeiro. Foram encontrados 4 investidores que neste momento já estão a negociar com o governo angolano e com a administração, com o governo do Cuando Cubango, o espaço para construírem então os seus projetos. Portanto, são 4 investidores que estão a discutir terrenos para avançar. Portanto, rapidamente nós vamos ter. Da parte angolana também há um esforço de colocar energia elétrica, água, enfim, condições de base exatamente para que essas indústrias se possam desenvolver. Portanto, desse ponto de vista, o Ministério do Turismo esperemos que possam, e a agência, possam ter resultados em breve. Muito bem, Ismael, vamos já fazer uma pausa, o nosso curto intervalo. Daqui a pouco nós voltamos para continuarmos a olhar para outros temas que dominaram a atualidade informativa nesta semana. Uma vez mais, boa noite. Estamos de volta para a segunda e última parte do Visão de Ismael Mateus. E nesta segunda parte vamos começar a falar da visita do presidente Joe Biden ao nosso país. Ismael, antes mesmo de entrarmos para este assunto da vinda de Joe Biden a Angola, vamos falar da nova embaixadora do Estado norte-americano no nosso país. Vamos antes acompanhar uma VT de Abigail Dessel. Vamos acompanhar e daqui a pouco voltamos para os comentários que se impõem. Ela vem a Angola, vamos ter uma nova embaixadora, mas isso já no quadro da grande mudança. E nos Estados Unidos, os embaixadores têm que apresentar as suas ideias, os seus propósitos, o que é que, enfim, são aprovados. E essa é a sessão em que ela foi ao Parlamento prestar provas. Exatamente. E apresentar. E é interessante ver as ideias que ela tem. E é isto que vamos acompanhar agora. É isto que vamos acompanhar agora. Sim. The United States has a robust and multifaceted partnership with the people and government of Angola. When I served in Luanda 16 years ago, it would have been difficult to imagine the paradigm shift in our bilateral relationship that has taken place in recent years. In the past year, Presidents Lourenço and Biden met in the Oval Office. Secretary Blinken and Secretary Austin visited Luanda. U.S. companies and development agencies pledged billions in investment in Angola, showing their confidence in the benefit of stronger ties. And we turned to Angola as a trusted mediator to bring regional peace and security. If confirmed, I would build on this progress and support a more prosperous, democratic, and secure Angola. Acompanhávamos então aqui as palavras da nova embaixadora dos Estados Unidos em Angola. Há algumas coisas que ela diz que vale a pena referir. Primeiro é a mudança, ela já tinha estado cá trabalhando na embaixada, sim. A mudança ocorrida, não é? daquelas circunstâncias e hoje. E de facto nós estamos aqui todos os dias, não percebemos isso. Mas a mudança, houve de facto um conjunto de mudanças na sociedade que quem está fora percebe. E diz então o que é que ela vem. Por um lado, trabalhar para o fortalecimento das relações, mas também trabalhar para o aumento da democracia em Angola.
trabalhar para as questões de mais imprensa livre, mais preocupação com os direitos humanos, mais preocupação com todo o processo de democratização, todo o envolvimento da sociedade civil e partidos fortalecimento políticos. dos laços entre os dois países também. Sim. Portanto, vem aí ela e é importante dar nota disso. E neste momento em que as relações estão num ponto altíssimo. Não é? Exatamente. Essas relações estão num ponto altíssimo, como disse o Ismael. Prova disso é que em outubro deste ano vem a Angola o presidente Joe Biden, respondendo assim a um convite do presidente João Lourenço, que também esteve este ano nos Estados Unidos. Ismael, alguns analistas, tal como Ismael acabou de dizer, as relações, esta visita, alguns analistas, melhor, dizem que esta visita representa um bom momento das relações entre Angola e os Estados Unidos, algo que Ismael também acabou de dizer. O mesmo não se diz, por exemplo, nas relações económicas. O que é que Angola pode aproveitar neste bom momento destas relações políticas e diplomáticas, Ismael? Bom, antes de nós chegarmos às relações económicas, que são importantes, vamos poder ver, não é? São muito importantes, digamos assim. Há a questão geoestratégia, da geopolítica. E, portanto, para isso nós temos que ver a grande intervenção da China em África. Portanto, há um aumento da presença da China. A China está a estabelecer um nível de cooperação diferente do que é habitual com o Ocidente e está a ter uma grande intervenção em África. Angola é um ponto específico. Para além das excelentes relações, há um investimento brutal da China em Angola no desenvolvimento, no estilo de cooperação e de presença chinesa em Angola. Preciso reparar isso. Há uma presença muito grande nos principais países, inclusive África do Sul, Quênia, Nigéria, e a China está a espalhar por todos os grandes países. Já temos uma grande presença na RDC e, portanto, é preciso olhar para esse cenário. Em segundo lugar, é preciso olhar também para o cenário da Rússia, que apesar de estar em guerra, não perdeu a sua influência em África. E manteve influência, se calhar até em alguns pontos, em alguns países, terá crescido. E desse ponto de vista, também é preciso reparar que a Rússia continua ainda ligada a Angola, em vários negócios, e tem um aliado muito importante, que é a África do Sul. Portanto, esse ANC, apesar de não ter maioria, mantém-se com uma grande ligação à Rússia e todo o clima do governo sul-africano está sempre muito próximo a essa narrativa. Portanto, desse ponto de vista geopolítico, os Estados Unidos precisa de um aliado africano, precisa de renovar a sua presença em África. E Angola Sim, e eles fizeram claramente a o país de eleição. Sim, fizeram. E fizeram por várias razões. Primeiro, pela posição geoestratégica de Angola. Angola dialoga com a África Austral, está a aumentar a sua influência sobre a África Austral, até por causa da situação da África do Sul. Está a aumentar a sua influência na África Central e em toda a África por causa da participação de Angola nos vários processos de pacificação. Nós temos o processo do Ruanda, temos o processo do Sudão, mas também já temos países da África do Oeste a pedir a intervenção de Angola. E, portanto, Angola é um parceiro hoje que está a crescer do ponto de vista de credibilidade no continente, de reputação. E ainda há um outro elemento, é que o próximo presidente da Comissão Africana vai ser o presidente João Lourenço. E, portanto, esse peso de Angola vai subir. E, portanto, os americanos não vêm aqui pelos nossos lindos olhos. Vêm porque perceberam que Angola é um parceiro ideal com quem podem fazer aliança e, através de Angola, podem manter alguma importância, podem manter alguma presença em África. E como é que Angola pode tirar vantagens deste momento? Como é que Angola pode tirar vantagens, Ismael? Isso é que tem que ser.
Em vez de nós andarmos a fazer esse oba-oba, o Biden veio, devíamos mobilizar as forças nacionais, as inteligências, para preparar um grande programa e tirar proveito disso. Ok, eles vêm, perceberam que nós somos importantes, então e o que é que nós podemos aproveitar? E aí nós tínhamos que mobilizar tudo. Mobilizar, em primeiro lugar, a oposição, sim, chamar a oposição e definir isso como um projeto nacional. Meus senhores, eles vêm... Projeto país. Sim, projeto país. Vai haver melhorias para a nossa democracia. Querem... Ok, o que é que nós podemos fazer? Como é que nós podemos ganhar? Envolver todos. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, envolver as empresas africanas, angolanas, neste caso. Ver como é que, do ponto de vista do conteúdo local, nós podemos condicionar, podemos juntar os americanos e levá-los a fazerem crescer a nossa economia. A economia angolana. Não só a economia, é o empresariado angolano. Como é que parte desse dinheiro se canaliza diretamente para o investimento do empresariado angolano? Ou seja, é preciso tornar isso um projeto de nação e não só ficarmos na relação com os Estados Unidos e os Estados Unidos a desenvolverem a sua política e nós a irmos atrás. Portanto, é preciso tomar nota que os Estados Unidos não têm amigos. Os Estados Unidos têm interesses. E são os interesses americanos que estão a conduzir, estão a propiciar esse relacionamento com Angola. Falando em interesses, estamos a falar, por exemplo, do corredor do Lubito. O ponto... Que já um dos assuntos que vai dominar a visita de Joe Biden aqui. O veículo dessa importância, a forma encontrada para esse investimento e essa influência americana é o corredor do Lubito. Já temos as empresas petrolíferas, tudo bem, mas o corredor do Lubito dá uma visão diferente. E a primeira coisa que o corredor do Lubito dá, e é preciso reparar aqui, é que o corredor do Lubito, este é o mapa da África, permite, como vê, nós temos várias coisas daqui do nosso continente que são super importantes neste momento. Temos o cobre, nesta zona toda, que é abastecida, como veremos daqui a bocado, pelo corredor do Lubito. Temos diamante, que essa zona que abrange a zona de Angola e a zona da RDC e outras zonas, mas temos também distribuídos pelo continente, aqui, ali, urânio. Portanto, aquilo que hoje são os grandes recursos, não é? O que estão a ser disputados no mundo estão em África. E, portanto, os Estados Unidos têm consciência disso. E aqui temos mais uma visão da importância do nosso corredor do Lubito. Portanto, essa é a perspectiva de Angola e estamos a ver essa região que vai ser abastecida, sobretudo, pelo corredor do Lubito. Angola tem muito a ganhar com isto. Não, Angola tem muito a ganhar. Eu queria de pedir uma outra imagem com o traçado mesmo do corredor do Lubito. Vamos pedir aqui a nossa regia para darem um suporte. Faz favor. Agora sim? Pronto, agora sim. Aqui nós temos o traçado do corredor do Lubito. Portanto, como veio, atravessa Angola. E o que é que vai acontecer é a possibilidade de toda aquela região mineira que nós estivemos a ver, portanto, que abarca toda essa região, que tem sobretudo cobre, mas tem outros minerais, poderem então ser usados. Toda essa influência vai ter investimento americano, vai ter a possibilidade de instalação de investidores, de empresas americanas e permita fazer também. Foi assinado também esta semana um outro acordo que vai ser entre Angola e a Zâmbia. Logo que vai ser fazer esse ramal, novo que ramal. vem dar também aqui a zona do cobre, já da parte da Zâmbia. Portanto, é um investimento transnacional que vai se ligar, eu não sei se podemos ter o outro mapa, que vai se ligar a toda a África Austral, não é? Porque agora esta zona aqui da Zâmbia está a abastecer pela beira em Moçambique, não é? Muito bem. E às vezes vai até Walvis Bay na Namíbia. E, portanto, o processo que nós estamos a ver é que
todo o corredor de Lobito, vai favorecer, então, é um instrumento da grande penetração americana ao nível econômico pelo continente africano. Portanto, importância porque vai permitir fazer todo o transporte de minerais que são fundamentais e aí, assim, vai, com base nisso, ter uma influência sobre a RDC, ter uma influência sobre a Zâmbia. E na África Austral, de modo geral. Exatamente. Muito bem, Ismael, já não temos mais tempo para continuar a falar sobre este assunto. Vamos agora olhar para a personalidade da semana, que também é um quadro que nós trazemos neste nosso programa. Como é habitual, trazemos 4 e por onde começas, Ismael? Sim, é bom que agora façamos um a um, não é? Eu gostava de começar com o senhor que foi antigo motorista da Agostinho Neto. Sim, fez um depoimento histórico. Aí está, Maurício Borges, chefe de escolta e motorista da Agostinho Neto. Fez aqui na Rede Girassol um depoimento. Eu gostava de pedir às pessoas que acompanhassem as biografias. É importante nós termos respeito, reconhecermos as nossas referências. E a Rede Girassol tem sido feliz na escolha das pessoas tem buscado. Então, um indivíduo que foi escolta, foi motorista da Agostinho Neto e conta as histórias, não é? Vivenciou. Então, é uma referência que vale a pena e, portanto, boa semana também para o senhor Maurício Borges, muita saúde e nós quisemos destacar essa presença dele no Biografia. Depois, sigo para o jovem Teixeira Cândido, que entrega amanhã, e esperamos que venha a imagem do Teixeira Cândido, secretário secretário-geral do sindicato dos jornalistas. Entrega amanhã as pastas a um novo secretário. Depois de 2 mandatos. Depois de 2 mandatos. Mas o destaque é pelo facto de muito poucos casos na nossa sociedade de gente que cumpre 2 mandatos e entrega a pasta. É um exemplo. É um exemplo que tem acontecido muito no sindicato de jornalistas. Isso, felizmente, os sindicatos de jornalistas têm tido essa prática. Mas do resto, já não acontece em sindicato nenhum, não é? Ficam lá uma eternidade, aquilo já parece a casa deles. E portanto, quando acontecem casos desses, não é? É sempre de elogiar e é essa referência que nós queremos fazer ao Teixeira Cândido. Boa semana, bom gesto. Foi um bom mandato, não é? Foi um bom mandato. Claro que há sempre coisas que a gente não concorda, mas no cômputo geral foi um excelente mandato. Acho que fez um bom mandato ao serviço dos jornalistas e agora tem direito a fazer outras coisas, fazer a sua vida, ganhar dinheiro. Estar no sindicato não dá dinheiro e falo por experiência própria. Muito bem. Bom, próxima, Ricardo Abreu. Eu acho que o acordo feito para o novo ramal do corredor do Lobito para a Zâmbia é um bom acordo, não é? Pelo menos não temos muito detalhes, mas do ponto de vista de investimento é um excelente acordo, vai nos permitir que a Zâmbia se associe, vai nos permitir que a Zâmbia também use o Lobito como saída e, portanto, isso é um excelente acordo. Boa semana também para o Ricardo de Abreu, Ministro dos Transportes. Vamos à próxima figura. O Presidente João Lourenço é a próxima figura e eu acho que é a figura da semana. Tudo correu bem, não é? A ida a Nova Iorque, os discursos, acho que ele foi mais ou menos feliz nos vários discursos que fez. E depois o coroar com essa vinda de Joe Biden, Angola, as imagens que mostraram os dois presidentes e as respectivas mulheres juntos. Enfim, foi uma semana boa, em que a semana a diplomacia angolana brilhou e é preciso dizer que nós temos uma dupla coordenação da diplomacia angolana. A diplomacia angolana é comandada pelo presidente e executada pelo ministro das Relações Exteriores. Portanto, o presidente tem lá a sua mão e, portanto, as grandes decisões são tomadas pelos presidentes. E, portanto, a personalidade da semana, João Lourenço, o Presidente da República. Sim, vamos já para a sugestão de leitura, Ismael, nesta semana. A sugestão de leitura. Rapidamente, já não temos tanto tempo.
É um livro muito interessante, não é? Pedro Sampaio, com prefácio do Dom Manuel Imbamba, tem uma reflexão, dignidade da pessoa humana, tem uma reflexão do modo como a corrupção afeta a dignidade da pessoa humana. Vale a pena ler. É um livro que está aí, podemos encontrar, procurem. Eu tenho a Iracema já a pressionar com o tempo, mas esta é a nossa recomendação. É um livro que vale a pena, é um livro muito sensível, é um livro que apela ao humanismo. Ainda existe humanismo no nosso país. E, por favor, leiam. Muito bem, Ismael. Chegamos ao fim de mais uma edição do Visão de Ismael Mateus. Nós não vamos sem antes deixarmos aqui a nossa música de encerramento para os nossos telespectadores. Contigo hoje. Eu não tenho essa responsabilidade. Deixo contigo hoje. Mas a responsabilidade é tua, Ismael. Não, temos semana, setembro, música angolana. Acho que nós devemos... E, portanto, vamos ter gente nova. 2 jovens, Toti Samed e... Como é que ela se chama? A cantar... Aline Frazão. Sim, Aline Frazão. Obrigado. E, portanto, boa escuta. Muito bem. Bom fim de semana. Obrigada, Ismael. Bom fim de semana para si também. Assim que nos acompanhou, obrigada pelo carinho da sua audiência. Nós vamos, mas fica a promessa de estarmos juntos na próxima sexta-feira. Tudo dito, tudo contado. Boa noite. Kwenye kumani sina waba Singa kijidinungo sukuizan kwa takana 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 Watu jukuilo mesuyo yo se Watu de kisila jila yo Watu merece